pai é uma das primeiras palavras que a gente aprende, né? Com certeza. E ela vem carregada de um peso de tantos significados: origem, autoridade, proteção, identidade. Uhum. Os documentos de estudo que a gente vai analisar hoje pegam essa palavra que é tão fundamental e aplicam ela numa escala divina. O nosso tema hoje é a paternidade divina. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar desvendar as várias camadas de significado que essa ideia carrega, pelo menos da forma como esses materiais apresentam, né? Certo. Porque o que fica claro logo de cara é que não se trata de um conceito simples, de uma única definição. É uma ideia que vai se desdobrando em contextos muito diferentes. A gente começa, assim, no nível cósmico da criação do universo e vai afunilando até chegar na relação mais íntima e pessoal possível. Ok, vamos desvendar isso então. E a primeira camada, que é talvez a mais ampla, a mais universal que os textos trazem, é essa de Deus como Pai no sentido de Criador. Exato. A ideia de que ele é pai de tudo que existe, mais ou menos como um artista é o pai da sua obra. É a fonte primária, o ponto de partida de tudo. Exatamente. E essa paternidade criadora, ela é a base do que os textos chamam de senhorio divino. Tem uma citação de um salmo que resume isso perfeitamente. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A lógica é bem direta, né? Se ele criou, ele é o dono. É isso. E os materiais que a gente analisou exploram vários títulos que reforçam essa ideia. Por exemplo, ele é chamado de Pai das Luzes. Pai das luzes. Isso soa bem poético. É poético, mas é também muito, muito específico. É uma alusão direta à criação da luz, sabe? Lá no Gênesis. É como dizer que a própria existência da luz, do dia, da ordem no cosmos, vem dele. Entendi. E tem outro título, Pai dos Espíritos, que já aponta para algo além do material. Ou seja, ele não é só a fonte da matéria, mas de toda a vida, de toda a consciência. E tem um ponto que eu achei assim fundamental na análise. Essa paternidade não para no ato da criação. Não mesmo. Os materiais fazem questão de criar um contraste com aquela ideia do Deus relojoeiro, sabe? Aquele que monta o relógio, dá corda e vai embora, deixando a máquina funcionar sozinha. A visão aqui é o oposto disso. Completamente o oposto. E o conceito que eles usam para descrever isso é fascinante: sustentação. Não é só criar, é sustentar, manter funcionando. Certo. A passagem citada é aquela de Mateus, que diz que o Pai faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pensa bem no que isso significa. Milagre pontual. É um cuidado constante, diário, imparcial, que mantém o mundo habitável para todo mundo. Quer dizer, a própria normalidade do dia a dia, o simples fato de o sol nascer, é apresentado como um ato patental contínuo. Exatamente. E essa sustentação não é só cósmica. Ela também desce para o nível humano, social. A análise destaca muito o título Pai dos órfãos e juiz de viúvas. Naquela sociedade, órfãos e viúvas eram as pessoas mais vulneráveis que existiam, sem nenhuma proteção social. Ao se posicionar como pai deles, a figura divina assume um papel de protetor ativo dos que não têm quem os defenda. Então, essa primeira camada já é bem complexa. É sobre origem, mas também sobre manutenção e proteção ativa. Isso. Certo. Entendi essa base universal. Mas a partir daí, os textos fecham o foco de uma maneira bem drástica, né? A conversa muda. Como essa ideia de pai se transforma quando é aplicada não mais a toda a criação, mas a um povo específico, a nação de Israel. Pois é, aqui a relação ganha uma nova camada de intimidade de história. Segundo a análise, Deus se identifica como pai de Israel de uma forma única, que não se aplica ao resto da humanidade naquele momento. E qual é a base para isso? A passagem-chave que os materiais exploram é de Deuteronômio, que é uma pergunta retórica ao povo. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Quando eu leio adquiriu, a primeira coisa que me vem à cabeça é comprou, como se Israel fosse uma propriedade. Mas a análise dos materiais vai muito além disso, né? Muito além. Essa é a beleza de ir a fundo no texto. A palavra hebraica é caná, e ela não significa só comprar. O sentido principal é erguer, fazer surgir, dar firmeza. É a ideia de trazer algo à existência. Depois vem fez, que é azar.
Essa palavra tem a ver com executar, formar, dar acabamento, terminar de fazer. Entendi. E, por fim, estabeleceu, que vem do hebraico com o sentido de fixar, preparar, garantir algo para que fique firme, estável. Pera, então a sequência é fazer surgir, depois dar forma e, por fim, garantir a estabilidade. Isso muda completamente a imagem. Completamente. Não é uma compra, é um projeto de engenharia, de arquitetura de um povo. Exatamente. A ideia transmitida é que Deus não só deu uma origem milagrosa a Israel, tirando o povo do nada, mas ele pessoalmente estruturou, deu forma e garantiu a sobrevivência e a firmeza dessa nação ao longo da história. É uma paternidade, digamos, artesanal. E o exemplo mais dramático disso nos textos é, sem dúvida, o Êxodo. A coisa toda é enquadrada numa linguagem de família. Sim. A instrução para Moisés é dizer ao faraó que Israel é seu filho primogênito. Isso é uma declaração fortíssima. É uma declaração de guerra, na verdade. Coloca o conflito em termos muito pessoais. Deixa de ser uma disputa econômica. Exato, não é mais uma disputa por mão de obra escrava. É um pai exigindo a liberdade do seu filho mais velho. E a recusa do faraó em libertar o filho de Deus leva àquela consequência terrível e perfeitamente simétrica, a morte do primogênito do próprio faraó e de todo o Egito. E a Páscoa, nesse contexto, vira a celebração dessa relação. Exato, vira a celebração não só da libertação, mas dessa relação paternal que é, acima de tudo, protetora e redentora. Então, os materiais indicam outra grande virada de chave. A ideia de paternidade evolui de novo. A gente sai do universal, da criação, passa pelo nacional, por Israel, e chega no que parece ser o mais íntimo, o relacional, o espiritual. A ideia de que alguém pode se tornar filho. Exato, e essa é talvez a mudança mais radical de todas. De acordo com a análise, para alguém se tornar filho de Deus, no sentido de salvação, não basta nascer humano. É preciso um ato de fé, uma escolha. É o que os documentos chamam de filiação por adoção. Isso. A passagem central para esse conceito é do Evangelho de João. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse serem feitos é a chave, né? Não é algo que a pessoa já é, mas algo que ela se torna. E implica um processo, uma transformação. Uma transformação profunda. E os textos destacam que não é só uma decisão intelectual, um ok, eu aceito. Há uma dimensão espiritual muito forte, mediada pelo que eles chamam de Espírito Santo. Certo. É esse Espírito que age internamente, testificando essa nova condição e levando a pessoa a uma nova forma de se dirigir a Deus, clamando Abba, Pai. Abba. Essa palavra é poderosa. A análise explica que é um termo aramaico de profunda intimidade, quase como uma criança pequena chamando pai, algo como papai, né? Exatamente. É uma mudança de paradigma enorme. Sair de uma visão de um Deus distante, criador, para essa intimidade toda. É a diferença entre um monarca e um pai. E essa adoção tem consequências. Sim, implicações muito práticas. A primeira é uma mudança de vida, uma separação do que eles chamam de pecado. A segunda é uma nova identidade. A pessoa deixa de se ver como um escravo que obedece por medo da punição e passa a se ver como um filho livre, amado e aceito. Mas essa ideia de filho livre não entra em conflito com a ideia de obediência que aparece em tantas outras partes? Como os materiais conciliam liberdade e responsabilidade nessa nova relação? Ótima pergunta. A conciliação proposta é que a obediência deixa de ser motivada pelo medo e passa a ser motivada pelo amor e pela gratidão. Você não obedece para se tornar filho, mas porque você já é filho e quer honrar o pai. Entendi. E isso leva à terceira implicação. Uma confiança que, como diz uma das passagens, lança fora o temor. O medo do juízo final, da condenação, é substituído pela segurança de pertencer à família. Entendo o argumento dos materiais, mas essa ideia de filiação condicional, baseada em receber, pode soar um pouco exclusiva ou até dura para algumas pessoas.
É como se dissesse que bilhões de pessoas não são filhas. Os textos abordam essa percepção? Eles abordam isso de frente, fazem um contraste muito forte com o que chamam de discurso da fraternidade universal. Certo. A argumentação dos materiais é que, do ponto de vista da criação, todos são criaturas de Deus. Mas do ponto de vista da salvação, da redenção, a filiação é um dom que precisa ser aceito. Não é um direito de nascença, mas o resultado de uma escolha pessoal e de um ato de adoção divina. Para os autores desses textos, essa distinção é crucial. Ok, faz sentido, dentro da lógica apresentada. E isso nos leva à distinção final, a mais específica de todas. A paternidade de Deus em relação a Jesus Cristo. Aqui a coisa muda de novo de patamar, certo? Muda completamente. A relação aqui é de uma natureza totalmente diferente. Não é por criação, como com o universo, não é por aliança e história, como com Israel, e também não é por adoção, como com os que creem. A palavra-chave teológica usada para descrever essa relação é geração eterna. Gerado, não criado. É uma frase clássica dos credos, mas o que ela realmente significa nesse contexto? Como algo pode ser gerado e ao mesmo tempo eterno? Parece uma contradição. Parece, né? Mas a ideia é tentar usar uma linguagem humana para descrever uma realidade divina. Criado implica que houve um tempo em que o filho não existia, que ele é uma criatura diferente do Criador. Ok. Gerado nesse contexto teológico, significa que o filho compartilha a mesmíssima essência divina do pai. Ele não é uma criatura, por mais elevada que seja. Ele sempre existiu com o pai, emanando dele como a luz emana do sol. Entendi. Dessa relação, o pai é descrito como o princípio sem princípio, a fonte original, o iniciador de todo o plano divino. Um plano que é executado através do filho. Uau, é denso. E bem no meio dessa discussão tão teológica e, de certa forma, tão masculina, com termos como pai e filho, os textos introduzem um aspecto que para mim foi a parte mais surpreendente da análise. Sei aonde você quer chegar. A ideia de que essa paternidade divina também inclui características que a gente normalmente associa ao materno. Sim, e esse ponto é fundamental para não se ter uma visão incompleta ou distorcida. A análise mostra como os textos bíblicos usam imagens maternas para descrever o cuidado de Deus, revelando uma complexidade e profundidade incríveis. E não são imagens sutis, são bem explícitas. Nada sutis. Em Isaías, por exemplo, Deus se compara a uma mãe que amamenta e pergunta se ela poderia esquecer seu bebê. Uma imagem muito forte. Fortíssima. E a resposta é: ainda que esta se esquecesse, eu, contudo, não me esquecerei de ti. É uma afirmação de um vínculo mais forte que o vínculo materno mais forte que a gente conhece. Em outra passagem, a promessa é: como a mãe consola seu filho, assim eu vos consolarei. E tem também o título Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Essa palavra consolação, consolo, ela carrega uma energia de acolhimento, de refúgio, de ternura, que culturalmente a gente associa muito mais a uma figura materna. Precisamente, a ideia não é de forma alguma atribuir um gênero a Deus que obviamente transcende essas categorias humanas. A questão é que, para descrever a totalidade do seu cuidado, os autores usaram a totalidade da experiência humana de parentalidade. Certo. Eles pegam a autoridade, a provisão, a estrutura que associamos ao pai e unem com a ternura, o consolo, o refúgio, a nutrição que associamos à mãe. É a junção do provedor com o consolador. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças que os materiais nos deram, a palavra pai simplesmente explode em significados. A gente começa com o Criador universal, o arquiteto de tudo. Passa pelo sustentador que cuida ativamente do mundo e dos vulneráveis. Aprofunda para o pai específico e protetor de uma nação, Israel. Depois, mergulha na intimidade do pai adotivo daqueles que creem, numa relação baseada no amor e não no medo. E no fim, descobre que essa figura paterna é também a fonte do consolo
e da ternura materna. É que a paternidade divina não é um título estático, um rótulo. É uma série de relações dinâmicas que se sobrepõem e se aprofundam, dependendo do contexto que se está olhando. Criação, aliança, redenção, a relação pai-filho assume um significado diferente, mais específico. Mas todas essas camadas coexistem e formam uma imagem muito mais rica e complexa do que a gente imagina de início. E os materiais terminam com uma citação de Malaquias que amarra tudo isso. A pergunta que Deus faz ali é: se eu sou pai, onde está a minha honra? E isso me deixou com uma reflexão final. Se essa paternidade é tão incrivelmente multifacetada como vimos se ela abrange a criação do universo, a proteção na história, a redenção pessoal e até a ternura de uma mãe, como é que essa compreensão pode transformar a maneira como essa honra é expressa no dia a dia? O que muda na prática quando a figura de autoridade suprema é também, e ao mesmo tempo, a fonte do mais profundo consolo?